Olá, programadores web do meu coração! Aqui é o professor Flávio Coutinho e essa é a nossa sexta aula sobre JavaScript. Nela a gente vai falar sobre bibliotecas JavaScript, vamos dar alguns exemplos e vamos ver a jQuery, que é uma biblioteca das mais utilizadas no mundo todo. Manda a vinheta! Bibliotecas JavaScript e jQuery. Na última aula, a gente falou sobre Web Storage e vimos dois sabores desse cara, que é o Local Storage e o Session Storage. Os dois nos permitem armazenar valores ou dados dentro de strings no navegador. E aí a gente consegue recuperar esses dados quando o usuário, por exemplo, entra no seu site de novo. Ou então quando ele está no seu site, ele atualiza a página e você quer recuperar esse dado. Você consegue fazer isso usando o Local e o Session Storage. E aí, para poder salvar tanto em um quanto o outro, basta você colocar Local Storage ou Session Storage, .setItem, e aí você passa com a chave, que seria como se fosse o nome da variável que você quer guardar, e o valor que você quer guardar. Mesma coisa para o Session Storage. Lembrando que é sempre string. E para poder pegar esses valores de volta, em vez de colocar setItem, a gente coloca getItem. E aí a gente não passa o valor, porque é o que a gente quer que seja retornado. Aí a gente viu que se a gente quiser guardar, por exemplo, um objeto ou um vetor dentro do Local Storage ou do Session Storage, a gente precisa arrumar uma forma de representar esse objeto, esse vetor, dentro de uma string, porque o Web Storage só armazena strings. Uma forma que foi proposta para poder fazer isso chama JSON, que significa JavaScript Object Notation, ou notação de objetos do JavaScript. Isso foi um negócio criado por um cara que chama Douglas Crockford, que até há pouco trabalhava no Yahoo, que era uma empresa tipo a Google, era grande e tal nos Estados Unidos. O que o Douglas fez foi arrumar uma forma de, dentro de uma string, representar um objeto de forma que fosse possível, posteriormente, recuperar esse objeto de volta de dentro da string. Então, ele chamou isso de JSON, e aí ele criou um objeto dentro do window que chama JSON, tudo maiúsculo, que possui dois métodos, duas funções. Uma é o stringify, que ela recebe um objeto como parâmetro, e ela vai lá e retorna uma string. Ela está stringificando, transformando em string, ou arrumando uma representação de um objeto dentro de uma string. No caso, seria isso aqui. E ele precisava também de um método para fazer o inverso. Dado uma string, retornar de novo um objeto, digamos, vivo na memória. Esse método chama parse. Parse, em inglês, significa você pegar uma string e ir lendo caractere por caractere para poder tentar entender o que está escrito ali. Então, o JSON.parse faz exatamente isso. Ele pega uma string que possui um objeto que foi stringificado e constrói de volta um objeto vivo na memória, de forma que a gente possa, por exemplo, acessar as suas propriedades novamente. Então aqui eu poderia colocar banco.nome ou banco.código também para poder pegar esse 341. Na aula de hoje nós vamos falar sobre bibliotecas JavaScript, o que são. Vamos aprofundar nessa tal de jQuery, falando dos seus funcionamentos básicos, seus seletores, como que a gente faz para atribuir eventos, estilizar elementos, fazer alguns efeitos visuais. E aí a nossa atividade vai ser reimplementar o PhotoSnap.